Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. E hoje nós vamos continuar a exposição do Sermão da Montanha a partir de onde nós paramos. Nós já vimos todas as bem-aventuranças, já vimos também Jesus afirmar que aqueles que são bem-aventurados são o sal da terra. Hoje nós vamos ver que eles também são a luz do mundo. Mas antes disso, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a tua palavra, regra de fé e prática, única fonte de conhecimento inerrante e autorizada do Senhor, revelação do próprio Deus. Assim, ó Deus, ajuda-nos a compreender. E mais do que isso, pedimos ao autor da Escritura, o seu divino Espírito, que assim, ó Deus, nos conduz à compreensão da verdade e aplique ao nosso coração, para que nós vivamos vida mais dedicada, mais feliz, experimentemos melhor a paz do Senhor em nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ver está aqui, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Então, vejam, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a primeira coisa que nós temos que reparar é esta afirmação: vós sois a luz do mundo. Assim como Jesus havia dito, vós sois o sal da terra, ele agora muda a sua base de comparação para afirmar que todo aquele que é um bem-aventurado também se constitui como luz do mundo. Aquilo que nós falamos sobre a utilização do pronome pessoal e a especificação desse grupo, também vemos aqui em relação à luz do mundo. Jesus, então, está dizendo que apenas a comunidade dos discípulos é, de fato, luz do mundo. Isso quer dizer que há uma delimitação. Aqui nós vemos no Brasil a ideia de que todo mundo é filho de Deus, já falamos disso. O Evangelho de João diz que apenas os que creem em Cristo são filhos de Deus. É necessário a fé, é necessário o exercício dessa conversão genuína para que experimentemos a filiação. E a filiação é muito mais do que um status, que uma posição. A filiação significa que Deus cuida de nós de forma especial. Significa que participamos do sacrifício de Cristo, que este sacrifício incide realmente em nossa vida, concedendo a salvação e todas as bênçãos temporais, as bênçãos para esta vida, a fim de que nós vivamos todos os dias que o próprio Deus já determinou para nós. Então, nós, como aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, são a luz do mundo. E também diz respeito o que nós falamos sobre a divisão ou sobre a questão de ser e estar, também a questão de luz. Jesus não diz que nós estamos luz, como se pudéssemos ser acesos e apagados. Nós somos a própria luz. Não existe luz que não brilhe, não existe luz que não reflita. Ela é a própria refulgência. Se não há luz, ela não existe. Então, a ideia de acender e apagar não corresponde. Nós não estamos luz, nós somos luz. É a essência, é aquilo que é e não pode ser mudado. É isto que Jesus está dizendo. Mudando da ideia do sal agora para a luz, ele também muda o sentido daquilo que dá sabor, daquilo que preserva, daquilo que esteriliza, para aquilo que revela e aquilo que dá vida. Então, isto é o que nós precisamos, então, entender agora.
quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele está denotando a ideia de conhecimento, de revelação, que resulta vida. Na cultura hebraica, a ideia de luz se refere a dois conceitos. Luz é conhecimento, luz é vida. No texto que nós lemos, vós sois a luz do mundo, isso fica muito claro, porque Jesus diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. No ambiente desta afirmação, reparem, Jesus está falando de uma cidade à noite, uma cidade toda iluminada à noite. Uma cidade sobre o monte, ela é impossível de ser escondida. Por isso que, por exemplo, em épocas de guerra, para evitar bombardeios, as cidades sobre os montes são as primeiras a serem apagadas, a sofrerem blackout. Por quê? Porque você só não vê uma cidade toda iluminada sobre uma montanha depois que a Terra fizer curva. Porque a dezenas de quilômetros você enxerga aquelas luzes como que tendo aquele pequeno brilho a grande distância. É impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, reparem que o que Jesus está falando é que é completamente impossível para alguém que verdadeiramente crê em Jesus Cristo se omitir. Porque foi exatamente para que este que tem Cristo no coração fosse visto, foi exatamente para isso que Cristo nos faz permanecer nesta terra. Já pararam para pensar por que o crente não é logo levado para o céu depois que é convertido? Porque aquele que conhece a Cristo não é imediatamente levado às alturas ou morre para que herde a glória imediatamente? Porque existe um papel para ser cumprido nesta terra. Todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo, eles são luzeiros do mundo. Eles são aqueles que manifestam o conhecimento de Cristo ao mundo. Então, luz é conhecimento. Reparem, quando estamos diante de um quarto escuro, o que é que nós fazemos? Acendemos a luz antes de entrar. E qual é o objetivo disso? Para que nós possamos compreender com os olhos o que está lá dentro, ao invés de com a canela ou com o dedinho. Então você acende a luz exatamente para não topar com alguma coisa, para não arrebentar a canela em alguma coisa. Então, a luz revela, a luz dá conhecimento. E o conhecimento que a luz dá, no sentido bíblico, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento que concede vida. Por isso que luz está associado ao conhecimento que resulta vida. Ora, se nós somos a luz do mundo, como é que está o mundo? Está em trevas. As trevas que se referem ao mundo são as trevas de conhecimento, isto é, falta o conhecimento de Deus no mundo. Talvez a nossa época seja o melhor exemplo para ilustrar essa verdade. Nós temos visto o homem buscar a sua própria destruição através da falta do conhecimento de Deus. Jovens têm colocado a própria vida a perder ao se entregar às imoralidades, às drogas, às violências. O conhecimento de Deus, como diz o sábio Salomão em um dos seus provérbios, prolonga os dias de vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que conhece verdadeiramente a Cristo dificilmente vai se expor a situações que tendam a eliminar a sua própria vida, ou até mesmo a trazer prejuízos significativos à sua vida. Aquele que conhece a Deus, ele não frequentará as noitadas, não se entregará às imoralidades, não ficará usando drogas, não usará do expediente de violência. Afinal de contas, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido.
Aquele que usa da espada morrerá pela espada, é o que o próprio Cristo diz. Então, aquele que conhece a Deus terá uma vida que tenderá a ter uma vida longa, porque os seus atos, o seu comportamento não procuram diminuir a sua própria vida. Mas Cristo é a luz do mundo e que concede vida, não apenas no sentido de uma tentativa de prolongar a presente vida, porque ainda que prolonguemos ao máximo a presente vida, ela chegará ao final. De uma hora, em uma hora, de uma forma ou outra, ela chegará ao final. Por isso, o que a luz expressa é o conhecimento que dá vida eterna. Isso quer dizer que em Cristo, nós, ainda que morramos, que chegue a hora da nossa morte, essa hora deverá chegar, nós vivemos eternamente. Foi o que o próprio Cristo disse quando Lázaro morreu. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. É a vida eterna. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, voltou para esta vida e morreu de novo. Não é esse tipo de ressuscitação. É aquela ressurreição que o próprio Cristo passou. Uma ressurreição por uma vida que desconhece morte, sofrimento ou qualquer limitação de vida. Então, reparem, nós somos luz do mundo, como cristãos, como aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, e fomos colocados assim propositalmente por Deus, para manifestar a vida de Cristo, através da palavra, de falarmos de Jesus Cristo, de indicarmos Jesus Cristo como o único Filho de Deus, único caminho para a vida eterna, e Cristo nos fez assim. Cristo se manifesta através de nós, propositalmente nos fazendo de seus agentes, transformando-nos seus agentes. Por isso a sequência do texto. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que ilumine todo o ambiente. O alqueire, para nós hoje, é uma medida de extensão de terra. Naquela época, na época de Cristo, o alqueire era uma caixa de madeira que tinha uma medida exata. E você enchia aquela caixa com grãos, com farinha, era uma medida de alqueire. Era um alqueire daquele produto. Assim como nós pedimos hoje medida de peso, 1 quilo de alguma coisa, você lá podia pedir um alqueire de alguma coisa, a medida daquela caixa, que tinha uma medida específica. Então Jesus está dizendo, quem em sã consciência acenderia um lampião e colocaria debaixo de um caixote? Tem algum sentido? Por que que Jesus nos faria luz para nos colocar debaixo de um alqueire, para que nós ficássemos escondidos, velados? Ao contrário disso, quem acende um lampião vai colocá-lo em um lugar alto, porque quanto mais alto for o lugar que coloquemos dentro do ambiente, mais a luz se expandirá, mais claro ficará o ambiente. Então, havia umas espécies de plataformas na parede, onde você colocava, lá em cima ficava essa plataforma, você colocava o lampião, a lamparina. Então, quem acende um lampião, acende uma lamparina, é para colocar lá em cima. E Jesus então diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, vejam, Cristo, ele indica que foi exatamente o propósito de Deus nos fazer luz, colocar-nos em evidência. Não que seria uma ideia de destaque humano, mas é a própria vivência do Evangelho. Aquele que vive a palavra de Deus e tem comunhão profunda com Cristo, ele se sobressairá onde ele está. Ele será visível.
A sua fidelidade, as suas palavras, a sua forma de vida o distinguirá. Ele estará em evidência naturalmente. É isso que Jesus está dizendo, mostrando que não há como o verdadeiro cristão se omitir. A vida dele com Deus florescerá e irradiará a luz de Cristo onde quer que ele esteja. Por isso, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. É necessário que nós sejamos vistos como cristãos, para que aqueles que não conhecem a Deus dessa forma possam olhar para a nossa vida e ter ocasião para que nós anunciemos o Evangelho a eles. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Reparem, para que vejam as vossas boas obras, para que a nossa vida esteja constantemente diante deles e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso é algo magnífico. É ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Vocês já imaginaram alguém agradecer a Deus pelo exemplo que tiveram, pela oportunidade que tiveram de conhecer o próprio Deus por causa da nossa própria vida? Porque Deus nos usou para manifestar a vida de Cristo, o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Isso é uma dignidade que não tem tamanho. É um privilégio de estarmos nas mãos de Deus. É a responsabilidade de todo aquele que conhece a Deus. Mas reparem, não mera responsabilidade, não uma obrigação a se fazer meramente, mas uma vida com Deus privilegiada, ser um salvo e ser assim usado como ferramenta, o privilégio de ser um instrumento de Deus para mostrar o Salvador a outras pessoas. Ser luz do mundo também mostra a necessidade que temos de evangelizar. A evangelização praticamente acabou na vida dos cristãos dos nossos dias. É difícil observar uma pessoa que diz que conhece a Cristo comunicá-lo verbalmente a outras pessoas. Hoje, fala-se apenas em fazer o bem. Ah, se eu estou fazendo bem, basta. Ninguém conhecerá o Evangelho de Cristo ao me ver meramente praticando uma boa obra. É necessário, a pregação é necessária, a pregação objetiva, a comunicação objetiva de Cristo, mostrar a necessidade do perdão de pecados que temos apenas em Deus, que nós somos pecadores, que não podemos por nós mesmos agradar a Deus por nossas obras. As nossas obras, por mais dignas que sejam, ainda são as obras de um pecador, por isso indignas de Deus. É necessário crer. A fé é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É pela fé que somos salvos, apenas pela fé. E esta fé, sem dúvida, é transformadora. Ela modificará nossos pensamentos e, assim, o nosso comportamento. Seremos vistos de forma diferente, como luz do mundo, como já falamos. É esta fé. Nós somos exemplos do que é ser um cristão, do que é ser um salvo. E é isso o que Deus espera que nós comuniquemos àqueles que estão ao nosso redor. Temos que falar objetivamente. Ser sal da terra fala principalmente de um comportamento e também da pregação. Ser luz do mundo fala principalmente de uma pregação, de um evangelismo e também do comportamento. Pensemos nessas coisas, vejamos a dignidade, percebamos o quanto é impossível para um verdadeiro cristão, para alguém que realmente conhece a Cristo, se omitir. Se nós não temos sido vistos como cristãos, se as pessoas não reparam isso, devemos considerar isso como uma severa advertência. Olhemos para a nossa vida, intensifiquemos o nosso relacionamento com Deus e sejamos instrumentos nas mãos dele para levar o conhecimento que resulta vida
o conhecimento que resulta conversão àqueles que ainda não conhecem a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás o privilégio de conhecer a tua palavra, privilégio de conhecer o Senhor acima de tudo, privilégio de sermos usados pelo Senhor para levarmos tal conhecimento magnífico àqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a palavra. Ajuda-nos a nos entregarmos completamente à fé. Ajuda-nos a viver o Evangelho com plenitude, para que sejamos assim percebidos, luzes do mundo, indicando o caminho a seguir para aqueles que ainda não te conhecem. Recebe nosso louvor, nossa gratidão. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.